Irmãos, bom dia, graças e paz. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João. Chegamos ao capítulo 11, capítulo importante aqui, essa narrativa da cruz, né? Trata sobre a ressurreição de Lázaro e praticamente todo o capítulo 11 vai se debruçar sobre essa passagem. Ela ainda vai reverberar, vai ter seus desdobramentos ainda no capítulo 12. A gente pode pensar que de maneira geral, importantíssima aqui essa posição desse milagre onde está relatado no Evangelho de João. Nós não vamos ver sobre todo o milagre, mas quero caminhar com os irmãos até o versículo número 16, tá bom? João 11, do 1 ao 16. Não sei se a gente tem como fazer a leitura alternada. Os irmãos podem... Oi? Se é antes de Apocalipse, é... 11, do 1 ao 16. João 11, do 1 ao 16. Amém. Vou ler os ímpares. Os irmãos leiam os pares, por favor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém. Vamos orar. Obrigado por tua palavra separada para essa manhã, meu Deus. As pessoas que o Senhor separou para estarem aqui ouvindo da tua parte, assim como o Senhor separou a cada um que está... desses irmãos que estão em suas salas agora, sendo ministrados, e nós rogamos a tua bênção sobre cada um dos professores, cada um dos ouvintes que estarão ouvindo da tua palavra, Pai. Age com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu li um livro sobre um homem que tinha na sua adolescência, no início da sua juventude, sofrido um acidente muito grave ao pular num rio. Ele ficou paraplégico. Eu peguei esse livro para ler, é de um homem não crente, para tentar compreender a forma como ele percebia a tragédia e a dor
Um dos trechos desse livro, ele narra sobre a sua criação. Ele diz que os seus pais, de certa forma, tentavam protegê-lo de notícias más, de situações de morte, e ele relata que isso foi prejudicial para ele, na sua perspectiva. Ele diz que se os pais tivessem falado sobre a morte antes, ele teria de alguma forma lidado com essa realidade de maneira mais madura. Em parte do livro ele diz o seguinte: eu nunca tinha tido contato com a morte na minha vida até os 12 anos. De repente morreu meu pai, o pai do meu primo, ele vai falar, o Ricardo, uma prima, outro tio, meu avô, meu outro avô. Tudo isso em 2 anos. Foi um choque, pois, encarando-me como uma criança, nunca me contavam direito a verdade. As pessoas não entendem o que é a morte, porque a morte não é para ser entendida, é para ser apenas a morte. A morte é para ser vivida. E minha família não queria que as crianças convivessem com ela. Na verdade, meus irmãos, se a morte não for compreendida à luz do Evangelho, o que vai restar, senão o desespero, como é para alguns, quando a morte bate à sua porta, eles ficam completamente sem chão e desesperados. Para outros, no espírito meio estoico, eles vão dizer, não, nós vamos fingir que a morte ela não é tão danosa assim, então vamos no estado de espírito de concentração superar tudo isso. Outros dizem que ela deve ser vivida, mas só na hora que ela chega é que a realidade nua e crua vai nos dizer que a morte ela devasta e a morte pode provocar a morte. Ou vocês já não ouviram falar sobre pessoas que, ao se depararem com notícia sobre a morte de um ente amado, elas também morrem só com a notícia? Como então enfrentar a morte? A morte é para ser vivida? A morte é para ser compreendida? E eu digo, meus irmãos, se ela não for compreendida à luz do Evangelho, o que restará é somente essas coisas que eu falei para os irmãos ainda há pouco. Uma família em Betânia está prestes a ser surpreendida pela morte. Mas Jesus não quer esconder isso delas, desses entes tão amados para o Senhor. Pelo contrário, Ele quer prepará-los, fortalecê-los, por meio da esperança. Quer que eles a enfrentem não com fuga, mas com fé. Ele não a trata com estoicismo, mas Ele mesmo chora pela partida de um querido amigo chamado Lázaro. Mas Ele mesmo vai prover esperança. Nessa passagem, meus irmãos, nós vamos ver que Cristo se dispôs a enfrentar a morte pelos seus. E por isso pode prover a esperança para que os seus a encarem da maneira correta. Vamos ver nisso. Eu quero ver esse texto em 2 partes com os irmãos. Primeiro, Cristo provê esperança diante da morte. Vamos olhar? Amém? Cristo provê esperança diante da morte. Versículos de 1 ao 7, essa ideia vai ficar bem clara aqui para os irmãos. Espero em Deus que sim. A gente está diante do 7º milagre de Jesus, escolhidos a dedo pelo Espírito Santo e pela pena de João. Eles começaram lá no capítulo 2, eles vão ter esse desfecho no capítulo 7, e é uma escala ascendente e gloriosa, porque começa lá no capítulo 2 com um milagre. Quem é que lembra do milagre lá do capítulo 2? Exatamente, numa festa lá em Caná, Jesus transforma a água em vinho. E aí vão vir outros e outros milagres, e até que eles culminam agora com esse do capítulo 11. E é algo esplendoroso aqui. Esse é o milagre que aponta para a sua maior obra e nos leva para além da redenção através do seu sangue, porque nos aponta para a consumação de todas as coisas. É certo que todos os milagres até então, ele está mostrando: eu sou a água da vida, ele é o melhor vinho, ele é a luz do mundo. Mas agora, através do milagre que ele vai operar na vida de Lázaro, ele vai mostrar um milagre para além da vida. Ele vai mostrar que Ele é o Senhor da morte e da vida. Ele vai nos mostrar que Ele é aquele que tem poder sobre a morte.
e preparar os ouvintes para aquilo que está por vir, porque a partir do capítulo 13, se você for olhar a sua Bíblia, você vai ver que eles vão ali para o cenáculo. Jesus vai lavar os pés dos discípulos e dali, meus irmãos, é cruz. Então ele é escolhido a dedo, esse milagre, para nos dar esperança, porque o que está por vir é muito difícil. E se os discípulos não tivessem essa convicção aqui, seria algo tenebroso. E de fato ainda foi. É por isso que nós não podemos omitir a realidade das coisas. É por isso que há drama na vida e nós não podemos eclipsar essa realidade. Mas como preparar o nosso coração? Por meio da cruz, por meio do Evangelho, por meio daquele que enfrentou a morte por nós em nosso lugar e alcançou vitória. Jesus está fazendo uma afirmação importantíssima, então. O ponto aqui, do versículo 4, ele é imprescindível para a gente, porque olha a declaração dele. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, essa a tônica de toda essa passagem. Qual o propósito da doença? Qual o propósito da morte? Qual o fim do sofrimento? Ele não tem um fim em si mesmo, mas ele aponta para a glória de Deus. E tudo que a gente vai ver, tudo que a gente vai ouvir, toda essa narrativa vai apontar para essa grande realidade. Deus vai ser glorificado, Cristo vai ser glorificado, e Ele precisa ser glorificado na nossa vida também. No dia bom, Deus precisa ser glorificado. No dia mau, Deus deve ser glorificado, irmãos. Lázaro está enfermo e é enviado um mensageiro para informá-lo sobre a situação de Lázaro. Diz lá que ele estava enfermo. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Engraçado, no verso 2, né? Verso 3, melhor dizendo: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Como que se Jesus precisasse de um mensageiro, né? Jesus precisa de um mensageiro? Em Marcos capítulo 4, vimos na última quarta-feira o milagre na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Aí Jesus diz assim: alguém me tocou, né? Porque eu senti sair poder das minhas vestes. Alguém me tocou. Como assim alguém me tocou? É claro que Jesus sabia quem era. Mas aqui está nos mostrando não somente a deidade, a divindade de Cristo, mas também a sua humanidade. Meus irmãos, é nesse texto que a gente vai se deparar com o Senhor Jesus chorando por causa do amigo Lázaro. É uma coisa incrível. Todo-poderoso, dominador de todas as coisas, mas é aquele que se compadece, que é capaz de chorar com as nossas dores. Está enfermo aquele a quem amas. Aqui vai nos mostrar que esse Lázaro, estava enfermo Lázaro de Betânia. O autor quer identificar quem é esse Lázaro para os leitores, porque para Jesus ele era muito conhecido. Lázaro era irmão de Maria e de Marta. Ele vai identificar melhor aqui também no capítulo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Vai identificar quem é essa família, mas ela era muito, muito, muito conhecida do Senhor Jesus, porque era uma casa muito próxima de Jesus. Acho que muitas vezes Jesus tomou um cafezinho lá nessa casa, em Betânia. O texto vai nos dizer que esse era um povo amado. Verso 3 vai dizer: está enfermo aquele a quem amas. No verso 5 vamos ouvir que, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João está assim pontuando isso, para que a gente não venha a perder isso de vista. Eles eram amados por Jesus. João é o apóstolo do amor, né? Qual o grande verso de João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Parece que é muito genérico, e aqui ele vai fazer vai fechar, vai abrir um zoom aqui, ó. Ele está dizendo assim: Jesus amava uma família, Jesus amava os entes dessa família, e essa família respondia a esse amor.
É um amor correspondido, de maneira muito tímida, é verdade, mas é correspondido. Quando no capítulo 12, capítulo seguinte, essa passagem vai dizer que Jesus estava lá em Betânia está na sala da UMP, tá bom? Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. João está puxando aqui para nos mostrar essa informação. Deram-lhe uma ceia ali, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Ou seja, uma demonstração de amor aqui, por parte de Maria. Ou seja, é uma casa que ama o Senhor Jesus porque é amada pelo Senhor. É um amor que é correspondido. E como é bom, meus irmãos, saber que a nossa família é amada por Deus. É amada pelo Senhor. Como é bom saber disso. Ontem a gente estava no encontro de casais e Edilene estava narrando lá as lutas com o diácono Eric, antes da sua conversão. E de tantas lutas, e tinha um dia que ela perdia a paciência, mas orando e pela misericórdia de Deus, aí o Senhor alcançou a vida do querido diácono Eric. Que coisa maravilhosa. O Senhor já amava a família de Edilene há muito tempo. Como é bom saber que a nossa família é amada pelo Senhor. Na porta lá de casa tem uma plaquinha que diz assim: o amor mora aqui. Mas não se iludam, tem treta na casa do pastor também. Bom, o amor mora aqui. Inclusive, tempo desse a gente estava num dia lá, muita confusão lá em casa. A Raquel estava tentando jogar umas tralhas lá de Heitor. E Heitor é muito apegado a lixo, que nem o pai. E a confusão estava grande lá em casa. Eu tinha ligado para um rapaz deixar uns botijões de água mineral lá em casa. A confusão estava tão grande que esse homem nem chamou. Ele deixou a água e foi embora. Peguei e botei para dentro. Depois eu conversei com a Raquel. E aí, Raquel, a gente se justifica, é melhor não. Tem coisa que é melhor não justificar. Não é mesmo? Mas tem treta assim na casa do pastor. Mas eu sei que a casa do pastor é muito amada por Deus. Tem treta na sua casa, meu irmão? Como é bom saber que Jesus veio para amar os lares doentes mesmo. Como é bom saber disso, irmãos. Como é bom saber que Jesus veio para amar gente quebrada mesmo. Ele amava esse lar. Ele amava essa família. Marta e Maria estão tão certas do amor de Jesus que elas nem explicam, elas não fazem nenhuma petição, elas só dizem a situação. A frase é muito simples, é muito singela. O mensageiro vai lá e diz: aquele que o Senhor ama está doente. Ponto. Porque pressupõe-se que essa notícia já era suficiente para despertar uma ação de Jesus correspondente ao amor que ele sentia para com eles. Está doente a quem ama. Se alguém ligar para você, se você souber que o seu ente, seu filho, seu esposo está doente, não precisa nem a gente dizer: olha, você precisa ajudá-lo. Precisa, gente. Não precisa. O amor, ele se derrama em expressões. O que se espera de um homem comum é que ele se compadeça. O que se espera de Jesus? O próprio amor encarnado. Ora, irmãos, que ele se compadeça de maneira assim, muito mais elevada do que a nossa. Tem um amigo amado que está doente. Mas aí, meus irmãos, ocorre uma coisa muito estranha. Olha o verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. No verso 7, depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Mas parando aqui no verso 6, que amor estranho é esse? Sabe qual é o significado do nome Lázaro? Aquele a quem Deus ajudou. Como assim? Jesus se demora 2 dias no lugar onde estava. É porque o amor ele não é apressado, meus irmãos, de acordo com a nossa agenda.
O amor é sábio. Deus sabe como tratar da nossa vida. Deus sabe como tratar da nossa família. Lembra o que diz o verso 4? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E essas mulheres deveriam ter gravado, se fosse o pastor Jamerson, né? Deveriam gravar assim, com letras douradas. Devia estar gravado no coração essa frase para elas. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É verdade que o Senhor pode demonstrar seu amor se antecipando a tragédias, ou mostrando a sua graça no meio da tragédia. Foi assim com o irmão Francisco, narra para a gente, né? Foi vítima de um atentado tão grotesco, e a família conta a uma só voz, quando ele chegou no hospital, parecia que Deus já tinha assim, separado uma equipe médica para atendê-lo. A vida da irmã Gil, numa crise de saúde que ela teve, Deus levantou um médico que estava lá nos Estados Unidos, me parece, né, irmã? Aqui a coisa estava embaçada. Não, todos os médicos estão na minha agenda. A gente fica procurando um médico, né, que possa nos atender. Não, Deus tem todos os médicos na sua agenda. Deus pode fazer isso. Mas nem sempre Deus faz dessa forma. Você já enfrentou a perda de algum querido? De algum amado? Você já se viu em meio a essa situação? Meus irmãos, Deus tem uma forma misteriosa e amorosa de tratar os seus. E Ele sabe como fazer. É verdade, muitas vezes a morte chega. Queira Deus que o nosso coração esteja bem firmado na verdade do Evangelho, para receber essa iminente notícia, ou enfrentarmos nós a morte de maneira resoluta. Precisamos descansar nessa verdade. Mas é difícil, né, meus irmãos? Marta e Maria tinham aqui duas coisas nas quais elas podiam descansar o coração. Primeiro era o amor de Jesus. E segundo, a palavra de Jesus. E no final das contas, parece que nenhuma dessas duas coisas foram suficientes para acalentar a alma delas. Lázaro morreu. Jesus chega lá 4 dias depois. Marta vem, corre para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. A pobre de Maria nem sai. Ela fica lá. Mas nós podemos descansar nessa verdade, meus irmãos, de que somos amados a despeito das situações. A realidade do tempo presente, elas não dizem toda a verdade. Nossa vida está escondida em Deus. Jó perdeu tudo. Calma, Jó, calma, Jó. Eu estou no controle de todas as coisas. A muito custo depois Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Você pode descansar a sua alma nessa verdade, meu querido irmão. Por quê? Porque Cristo provê esperança diante da morte. Você crê nisso? É verdade, é verdade. Mas, meus irmãos, Cristo se dispôs a enfrentar a morte pelos seus. Essa é a segunda parte desse texto. Daqui em diante, Jesus passa a dar outras provas inequívocas, botei uma palavra bonita aqui, né? Do seu amor por Lázaro e suas irmãs. Porque no verso 7 ele diz assim: vamos outra vez para a Judeia. Parece simples isso. Vamos outra vez para a Judeia. Não é só uma mudança geográfica, meus irmãos, que está acontecendo aqui. Em vários outros momentos anteriores, Jesus tinha sido, assim, sofrido ameaças de morte na região da Judeia. Quando ele sobe para Jerusalém, os discípulos estão assim, muito cuidadosos com Jesus.
porque lá a coisa estava muito difícil. Então agora ele está com essa resolução de voltar para a Judéia. Veja que amizade é essa, né? Se Marta e Maria pudessem ver o que estava acontecendo aqui, porque Lázaro, Marta e Maria só viram o quê? Jesus chegar 4 dias depois. Mas Jesus, o fato de Jesus ter ido até a aldeia de Betânia já demonstrava o seu grande amor. Ele estava disposto a enfrentar a morte pelos seus amados. Voltar para a Judéia significa pisar em território hostil. Até mesmo Lázaro correu risco de morte, viu? No capítulo 12, depois de ter sido ressuscitado pelo Senhor Jesus, os perseguidores de Jesus viam Lázaro assim como uma ameaça. Por quê? Porque aquele sinal foi muito contundente. Capítulo 12 vai nos mostrar que muitas pessoas se converteram. Por quê? Porque Lázaro era a mensagem viva. Por onde Lázaro passava, imagine só um homem que tinha sido ressuscitado por Jesus. Veja que coisa extraordinária. Por onde Lázaro passava, as pessoas, olha, está vendo aquilo? Ele estava morto, a gente foi para o funeral dele. Olha, esse tinha morrido, né, irmão de Maria, tal. E, gente, ele está andando aqui, o que foi que aconteceu? Não tem Jesus. Jesus chegou lá no túmulo dele e disse assim, Lázaro, sai para fora. Esse homem saiu. Eu disse, que coisa poderosa é essa? Lázaro depois vai ficar, depois de ressuscitado, agora está sofrendo ameaças. Agora, foge, Lázaro, que querem te matar, porque Jesus te ressuscitou. A vida cristã é meio assim, né? Foge porque querem te matar, porque Jesus te ressuscitou. O mundo é contra nós, né? Jesus não leva isso em conta. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não é uma criança que está numa varanda sem tela de proteção. Você diz assim, que risco. Não. Capítulo 12 de João, ele vai dizer o seguinte, versos 27 e 28. Olhe para esse texto, por favor. João 12, 27 e 28. Agora, pois, está angustiada a minha alma. Coloquem na mente de vocês que o capítulo 13 é o caminho da cruz. Então, estamos no capítulo 12, tá bom? É importante. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O que está acontecendo aqui? Jesus já está sendo tomado pelo pavor, pela angústia de morte, pela angústia da cruz que vem recepcionar o nosso mestre. E ele vai dizer, o que é que eu vou pedir agora? Senhor, me salva desta hora? Não, eu vim para esse propósito, eu vim justamente para essa hora. Ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Qual é o propósito dessa enfermidade na vida de Lázaro e da morte? Ele diz assim, para que Deus seja glorificado. É para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. A conclusão que se segue é, portanto, se Cristo não vai ao encontro da morte para sofrer seus aguilhões e vencê-la, ele jamais poderia prover tal esperança para Marta e Maria. E para a gente também. Ora, se Cristo não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, a nossa fé é vã. Mas a sua morte foi para a glória de Deus. E Jesus aqui não está demonstrando preocupação com sua própria vida. Olha o texto como ele vai continuar aqui. Disseram-lhe. Engraçado que no verso 7, quando ele diz assim, vamos outra vez para a Judéia, ele está convidando quem? Os discípulos, né? É um momento de decisão para os discípulos também. Vamos, eu estou indo para a Judéia, o que me espera lá é cruz. Vamos, o convite de Jesus é esse. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Aí no verso 8 diz: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá, como eu falei para os irmãos? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele está dizendo assim: é tempo, é dia. Eu não vou ficar com medo da morte, eu não vou ficar com receio, porque esse é o tempo de trabalhar. Esse é o tempo de caminhar, esse é o tempo de completar o meu ministério. Está de dia. Esse é o tempo. Em poucos dias Jesus iria expirar, Jesus estaria na cruz. Então ele diz assim: esse é o tempo de trabalhar, esse é o tempo de espalhar as boas novas. Eu estou durante o meu ministério. Duas lições a gente aprende aqui. Primeiro, que a gente não pode se expor à morte de forma gratuita. A gente não pode fazer isso. A gente deve tomar o remédio direitinho. Léo, o presbítero, disse que ele é o mais novo hipertenso da igreja, né? O mais novo hipertenso da igreja. Mas, glória a Deus por isso. Está tomando seu remédio, né, Léo? Direitinho. Dá para viver até uns 100 anos ainda, tranquilamente. Fazer o tratamento de saúde, cumprir a dieta, deixar de andar fora de hora nas ruas da cidade, né? Como se você estivesse sendo guardado por anjos assim, que nenhum mal pudesse lhe suceder. Respeitar os limites do trânsito. Assistir a menos jogos da seleção brasileira, porque o Ministério da Saúde já comprovou que faz mal ao coração. Precisamos. Não se exponha à morte de forma gratuita. Também, por outro lado, a gente não pode ficar se escondendo com medo da morte. Vocês lembram daquele jornalista lá do acidente da Chapecoense em 2016? Ele escapou de uma tragédia, de um acidente aéreo. 2 anos e pouco depois, ele sofreu um infarto e morreu. Nossa vida está nas mãos de Deus. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer a morte. Por quê? Porque ela sabe seu endereço. Mas fique tranquilo, porque Jesus sabe o endereço da morte. E Ele vai lá e mata a morte. Você não precisa temer mal algum, meu querido irmão. Realiza a obra de Deus. Desengaveta os projetos. Diminua esse período entre o planejar e o executar. Sua mente é inquieta, mas seu corpo é preguiçoso. Torne o seu corpo inquieto para cumprir toda a agenda de Deus, meu querido irmão. Essa é a vida, esse é o tempo, esse é o momento de nós realizarmos a obra de Deus. Como diz o salmista, os mortos não louvam o Senhor. Esse é o tempo de nós termos a melhor vida, aproveitar da melhor maneira o nosso tempo para a glória de Deus. Como é que Jesus trata a morte? No verso 11 ele vai dizer, deixa eu ver se eu pulei algum verso aqui. É isso mesmo. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha a forma como Jesus fala da morte, como um sono. Os discípulos entendem isso errado, os adventistas também. Mas olha, ele está dormindo. Quando a gente chega em Atos, capítulo 7, na morte de Estevão, vai dizer lá que Estevão adormeceu. Você sabe como Estevão foi morto? Me digam aí, como foi que ele foi morto? Ele foi morto a pedradas. E o texto vai dizer, ele adormeceu. Por quê? Porque a morte dos santos é preciosa para o Senhor. É preciosa para o Senhor. É interessante, meus irmãos, entendermos que um adendo aqui sobre essa expressão é um eufemismo, né? É uma linguagem assim, gentil do Senhor Jesus, menos dura. Tem gente que não sabe dar notícias, né? Tem gente que se for dar notícias da morte acaba matando o outro, né? Tem gente que for dar uma má notícia não sabe arrodear e vai lá, é tão difícil. Jesus está aqui, Lázaro, ele adormeceu. Ele adormeceu. Mas lembremos, meus irmãos, que a Bíblia, de maneira geral, nos ensina que durante a morte, o nosso espírito ele se mantém consciente.
É uma separação entre a parte material e imaterial que irão se encontrar em decorrência do último dia e da glorificação, da consumação de todas as coisas, mas a consciência. Jesus diz ao ladrão na cruz, ao ex-ladrão, né? Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Apocalipse vai mostrar uma oração dos mártires, lá no capítulo de número 6. E outras passagens vão nos dar essa garantia. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, a inquietação de Paulo eu não sei se eu fico, não sei se eu vou, é melhor estar com Cristo, mas por causa de vocês eu prefiro ficar. Ou seja, a certeza de que Paulo tinha de que ao descansar, ao fechar os seus olhos, ele estaria diante do Senhor Jesus, onde ele teria esse descanso eterno e essa presença maravilhosa. Então esse é o ensino. Jesus diz, ainda surpreendendo a gente, Jesus falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Ou seja, se Lázaro está dormindo, então ele vai descansar. Tem muita doença que só precisa de um pouquinho de descanso, né? Quando eu estou com enxaqueca, me coloco num quarto escuro durante alguns minutos, durante um tempinho, eu já acordo renovado. Mas o que Jesus está falando aqui é que de fato ele iria morrer. Aí ele precisa ser mais claro. Agora ele é mais claro com os seus. E diz assim, Lázaro morreu, versículo 14. Lázaro morreu. Essa é a realidade. Foi isso que ocorreu. Aí no verso 15 Jesus diz assim, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus se alegra pelo quê? Pelo fato de não ter estado lá na hora que Lázaro expirou. Que certamente isso culminaria com uma antecipação do milagre de Jesus, mas veja o que ele está pensando, não é somente o bem de Lázaro, é também, mas ele quer realizar esse sinal de modo que o nome do Senhor seja mais glorificado ainda. Se é através da morte, será através da morte. E por isso os seus passos aqui são lentos, de maneira premeditada. Ele se alegra. Como é que Jesus se alegra? Eu me alegro com isso. Eu disse para vocês que o Senhor é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. É preciosa. A gente chora aqui e para o Senhor é algo precioso. Ezequiel 33:11 vai dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas o Salmo 16 vai dizer que o Senhor tem prazer, 116 vai dizer que o Senhor tem prazer na morte dos santos. Porque é o que Ele quer nos ter para sempre. É o que Ele quer que nós experimentemos a Sua presença para sempre. Onde não haverá mais dor, não haverá mais ameaças, onde não vai precisar mais ter polícia, nem hospital, nem cemitério, ainda que tenha o nome campo, né? Campo Santo da Paz. Tudo tranquilo, né? Então, que nome bonito, vou morar lá, né? Hoje a gente tem que aliviar os nomes da morte, porque ela é muito forte, né? Essa realidade. Mas não, na Nova Jerusalém não vai ter cemitério, viu? Vida, e vida em abundância. Aí no finalzinho, para a gente terminar, fala sobre Tomé. Qual foi o convite de Jesus no verso 7? Vamos outra vez para a Judéia. O convite é para todos. Olha a resposta de Tomé. Lembra daquele Tomé? A gente critica muito Tomé, né? Rapaz, só acredita se ver, se tocar em Jesus. Olha o que ele diz aqui, é o único. A palavra é dele agora, ele diz assim. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós. Para quê? Vamos morrer com o Mestre. Vamos morrer com o Mestre. Esse é o cerne do cristianismo. Jesus, ele morre por nós. E ele nos chama a termos uma vida de crucificação. Uma vida de morte, onde Paulo declara isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos então morrer por esse Senhor. Veja como ele está demonstrando o seu grande amor para com seu amigo Lázaro.
Não sabia ainda Tomé as dimensões do amor de Jesus, as proporções que iriam ser, as quais iam ser alcançadas por esse amor. Vamos com o Senhor Jesus. E Ele vai. Mas no final, irmãos, vocês sabem que não somente Tomé, mas todos os discípulos de Jesus, quando a coisa ficou feia, o que foi que eles fizeram? Eles fugiram. Mas Jesus não arredou o pé. Jesus foi até o fim e sabia que a demonstração de amor dos discípulos era pueril. Mas é por esse tipo de gente que Jesus resolve morrer. Aqui a gente tem algumas lições, irmãos. Essa passagem nos ensina a valorizarmos as pessoas que estão perto de nós. A vida é muito breve. Ela passa tão rapidamente. Você que está aqui, que já foi surpreendido com a notícia, alguém que foi arrebatado dos seus braços, alguém que deixou saudades e que seu coração ainda chora até hoje. Tudo que você queria era só mais um minuto, só mais um café, só mais uma visita, só mais uma mensagem no Zap, só mais uma companhia. Esse é o tempo da gente amar, da gente cuidar. Eclesiastes vai dizer que há tempo de estar perto, tem tempo de se afastar, tem tempo de abraçar e há tempo de soltar, afastar-se de abraçar. Ame. Não precisa ser utópico como um poeta do nosso tempo. Precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. De fato, em Cristo há um amanhã. Mas há o tempo de hoje para nós demonstrarmos os nossos afetos. É meio difícil. O amor mora aqui e a treta rola solta. Ame com a graça do Senhor Jesus. Essa passagem também nos ajuda a enfrentar a morte com esperança desde cedo. Você está escondendo sobre a morte, você não fala da morte. Não vamos falar sobre isso. Isso lhe causa já pesadelos. Não fale sobre a morte. Ela ainda é tenebrosa. Ela ainda assusta. Ela ainda tem o seu aguilhão. É verdade. Mas há uma vitória maior. Chama os seus filhos, chama os seus pequeninos, chama os seus netos. E fala, olha, um dia, filhinho, papai vai estar deitado num caixão. E não teve nem eufemismo aqui, né? Teve não, foi direto, né? Jesus é melhor nessas coisas. Mas filhinho, um dia Jesus vai dizer assim para o papai, levante-se. Porque para o Senhor Jesus, só uma palavra basta. Você precisa ensinar os seus. Não precisa desespero. Cristo venceu. Ele podia ter interceptado a morte antes dela chegar na vida de Lázaro. É claro, mas a glória dele foi maior ao chamar Lázaro da morte. Ele permitiu que a morte assombrasse por um instante, mas logo tudo se dissipou. É só lembrar da promessa, meu irmão, porque essa palavra nos ensina que Cristo venceu a morte. E por isso você não precisa ficar se indagando, se Jesus me ama, por que ele não vem logo ao meu socorro? É porque ele já veio, meu irmão. Ele veio antes, para garantir. E quando chegar a nossa hora, a gente não sofre eternamente. Ele já venceu o aguilhão da morte. Enquanto ela não chega, você pode alimentar sua alma de esperança. Porque ela é só um prenúncio daquilo que espera a sua alma. O último milagre de Jesus aqui é uma ressurreição. Ele vai fazer algo semelhante conosco.
quando Ele mesmo nos despertará do sono da morte. E acordaremos como se estivesse sonhando. Mas é verdade. Cristo venceu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque há doce consolo. Obrigado, amado, por Tua palavra, que ela consola a alma dos enlutados, ela prepara a alma daqueles que estão bem vivos. Ela também nos aponta, Pai, para um final glorioso. É por isso que o Senhor disse: eu vou para a Judeia. Eu vou salvar o meu amigo Lázaro. Mas não somente chamando Lázaro daquela sepultura, mas indo para o lugar da cruz. Porque ali a morte foi vencida para sempre. Se estamos em Cristo, a vitória também é nossa. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.